Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, o Conexão Poder está recebendo agora o secretário-chefe da Casa Civil, empresário Mauro Carvalho. Participa comigo dessa entrevista a minha colega jornalista, companheira de bancada de sempre, Ana Carla Costa. Secretário, vocês assumiram esse governo que mais parece esse governo não, esse estado que mais parece uma nau sem rumo, um navio com casco danificado, prestes a afundar. Eu quero te fazer uma pergunta bastante pessoal para iniciar a nossa conversa. O que leva um empresário bem sucedido como o senhor a aceitar um desafio desses por um salário que a gente sabe que não é tão atrativo assim na Casa Civil? Bom, primeiro que é um desafio muito grande, eu sempre gostei de desafio na minha vida, né? Mas, André, o que a gente vê aí é que quando você está fora da iniciativa privada, você tem uma mania muito grande de criticar sempre o governo. E se a gente também se ter o desprendimento de chegar ao ponto um dia de você também dar a sua cota de participação, dar a sua contribuição, nós nunca vamos mudar as coisas que estão aí. Então, se tem pessoas de bem que hoje estão fora e que têm condição de contribuir, é o momento correto, no momento que nós estamos vivendo no Brasil. Porque não adianta só a gente criticar e não faz nada para mudar as coisas, né? Então, nós só vamos mudar as coisas nesse país a hora que a gente tiver pessoas de bem dentro do governo participando da política. Porque criticar de fora é muito fácil. Agora, quando você vai para dentro do governo, aí você começa a ver realmente as dificuldades que tem para implantar as mudanças que são necessárias. Então, veja bem, o fato de eu ter saído da iniciativa privada é realmente para contribuir com um Estado que fez tudo por mim. Eu vim para cá com 21 anos para ser trainee da Coca-Cola, trabalhei 10 anos na Coca-Cola, saí para montar minha empresa, que na época era uma revenda da escola, e estou há 30 anos com a escola, Brahma e Antártida. Então esse Estado me proporcionou tudo. Eu sou casado com uma cuiabana, tenho 2 filhas cuiabanas, 2 netas, em casa só tem mulher. Mas, então, também é uma forma de retribuir tudo aquilo que esse Estado me proporcionou. Longe da demagogia, longe de fazer um discurso aqui, muito pelo contrário. E fora isso, a minha relação com o Mauro Mendes, eu conheci o Mauro quando ele era presidente do Diretório Central dos Estudantes e eu era funcionário da Coca-Cola. Isso foi em 1983. E essa amizade nunca foi interrompida em nenhum momento. O Mauro casou com a Virgínia, eu casei com a Mônica, nós estamos juntos até hoje. Então, realmente, o que eu estou fazendo hoje é um negócio que eu nunca imaginei na minha vida, eu nunca tive essa ambição de ser secretário, de me candidatar a alguma coisa, esse poder nunca foi um atrativo para a minha vida. Sabe, a minha felicidade eu não busco nessas coisas, eu busco a minha felicidade com os meus amigos, com a minha família, com as minhas netas, com os meus funcionários, essa que é a minha felicidade. Eu te fiz essa pergunta justamente por isso. Aliás, você se desincompatibilizou da sua empresa, sim, tirou o nome do contrato, sim. Lembrou de fazer tudo isso? Não, tudo isso foi feito até o dia 20 de dezembro, com certeza. Eu já tenho um sucessor nos meus negócios. Quem está tomando conta da tua empresa? Meu genro, né? Que está desde 2011. Até porque a Ambev se preocupa muito com a sucessão dos negócios. Então você tem uma série de benefícios. O Hélio fez um curso de sucessão no IBMEC, fez um curso de MBA de logística. Então a Ambev prepara essa sucessão. Porque se você quer a perpetuidade no seu negócio, nada mais justo de ter pessoas para te substituir. Então eu já venho nesse processo de substituição desde 2011. Não que eu esteja velho, muito pelo contrário, mas a gente tem que ter as pessoas no lugar certo, na hora certa, para que se acontecer alguma coisa, a família não seja prejudicada e essa relação com a Ambev também não seja prejudicada. Bom, você milita na política já há um bom tempo. Já vem participando de campanhas, já coordenou campanhas, enfim. Não é propriamente um novato. Um neófito na coisa, né, Ana Carla? Mas é mal para você agora. Não, então, a gente tem, acho que 20 dias
dias de governo Mauro Mendes. E se a gente fazer uma retrospectiva aí desses 20 dias, muita coisa aconteceu. O governador assumiu um estado com salários atrasados, teve que repactuar todas essas dívidas com os servidores, que é o 13º dos salários, parcelando isso. Enfim, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desses 20 dias e também insiro nessa pergunta a questão da reforma administrativa, né? Há uma proposta já na Assembleia Legislativa para extinguir alguns órgãos, autarquias principalmente, públicas, e isso vem gerando uma série de críticas ao governo, principalmente dos servidores públicos que serão atingidos, né? MTI, Empaer, enfim, teve audiência pública na Assembleia para discutir a questão e a gente vê os servidores se mobilizando e se posicionando com relação a tudo isso. Qual a avaliação que o senhor faz e o senhor esperava que o problema era deste tamanho ou já tinha consciência do tamanho do problema aí? Bom, Ana, o governador Mauro Mendes, ele foi eleito pela sociedade mato-grossense, né? E o funcionário público está dentro desse contexto. Mas ele não foi eleito exclusivamente pelos funcionários públicos. Verdade. Né? Então, ele está governando para a sociedade, ele está governando para todos os mato-grossenses. Então, isso tem que deixar bem claro que em nenhum momento o governador Mauro Mendes vai governar para qualquer segmento, seja ele qual for. Ele governa para todos os segmentos. Veja bem, na transição, nós realmente tivemos acesso a algumas informações. Você não consegue todas as informações, por mais que você queira, fora do governo. A partir do momento que nós assumimos, no dia 2 de janeiro, realmente você começa a ver coisas que até então você não tinha acesso. É muito triste assumir um governo nessa atual situação. Ninguém gosta de atrasar salário, ninguém gosta de atrasar fornecedores, porque quando você fala de salário, fala de fornecedores, são famílias que estão ali e precisam desse recurso. Então, veja bem, e salário é sagrado, salário é, você está ali para pagar sua conta de luz, de telefone, sua prestação do carro, da casa. Então, o governador Mauro Mendes não gostaria de estar assumindo o governo nessa situação. E ele não está tomando nenhuma medida porque ele acha, ele está tomando uma medida porque o governo não tem dinheiro em caixa para pagar as suas obrigações. Então, não tinha, como o senhor disse recentemente, não tem plano B, isso não né? vai de encontro ao que ele pregou na campanha, que ele pagaria o salário no dia 28 do mês trabalhado? Veja bem, André. Não é um desgaste já de cara? Não, eu não concordo com o que você está falando pelo seguinte. Ele está trabalhando para pagar o salário em dia. Você há de convir que nós já recebemos com salário atrasado. Sim. Nós não tínhamos noção que o caixa do governo estava na condição que está. Entendeu? Então, veja bem, isso daí, esse fato de a gente, a hora que assumir o governo e ver realmente qual é a situação financeira que está o governo hoje, e você teve a oportunidade de estar junto com a gente no palácio, onde nós chamamos os veículos de comunicação para apresentar isso, realmente você se assusta. Qualquer empresa com um número que foi apresentado já tinha falido, não teria nem entrado em RJ, já teria ido para falência de imediato, né? Fechado as portas. Tem um detalhe importante aí, que eu acho, não é defendendo o governo Mauro Mendes, mas as atitudes foram tomadas muito rapidamente, não esperaram nem que a Assembleia terminasse o recesso ou os novos deputados assumissem para já se tomar medidas, né? Então, acho que isso é um ponto positivo, porque realmente não tem como esperar, né? Mas aí, eu quero já pegar esse gancho que você falou, vou chamar de você, né? A gente tem mais ou menos... Não, eu sou mais velho, mas você fica à vontade. Será? Só estou de passagem, aqui. Meu nome continua sendo Mauro. É Mauro pra caramba no governo, né? É Mauro Mendes, Mauro Carvalho. Mauro Carvalho, um monte de Margo. Amargo não, é Mauro. Há Mauros que vem pra bem, né? O Mauro Camargo falou. O que eu ia perguntar mesmo? Não sei. Nem me lembro mais do que eu ia Deixa eu lembrei. Você falou que não tinha acesso. Mas eu não consigo achar o contrário de que o Mauro Mendes já não tinha na cabeça dele que o secretário de Fazenda seria o Galo. O Galo tinha todos esses números. O Galo não chegou, Mauro, o buraco é bem lá embaixo, cara. O buraco não é aqui em cima, não. A coisa é mais complicada do que você pensa. O Galo não falou nada. Ô, Galo! Veja bem, é lógico que o Mauro sabia e tinha consciência de muitas coisas, né?
janeiro, nós não tivemos a aprovação do FETAB ainda. Então, só aí faltou 50 milhões no caixa do governo. Né? Então, a arrecadação o FEX, que era para vir em dezembro, bem lembrado por você, também não veio. Acabou, acho que E nem fizeram esforço para vir também, né? Na verdade, não, mas na realidade muita... o FEX, isso foi até na nossa audiência com o ministro Paulo Guedes, o FEX, sabe qual era o orçamento do FEX em 2018? 10 milhões de reais. O FEX para 2019 é zero. Então, o ministro Paulo Guedes nos deu realmente uma esperança de receber o FEX, mas vai ter que mudar a LOA do governo federal para ele poder pagar. Então, nós iniciamos o FEX com 1 bilhão 950 e terminamos, o governo federal não pagou ninguém, no final do ano usou esse recurso para outras coisas, tinha 10 milhões de reais. E aí zerou esses 10 milhões. Porque se tivesse na LOA de 2019... 10 bilhões. 10 milhões. O FEX total é 1 bilhão 950. Só tinha 10 milhões. Esse recurso foi usado em outra coisa, ficou 10 milhões de reais. Meu Deus. O que acontece? Nesse ano é zero. Mas isso não é improbidade então, também? veja bem, o ministro Paulo Guedes realmente ficou muito surpreso quando o responsável pelo Tesouro do Ministério da Economia colocou esse dado na mesa. Então vai ser feita a alocação de novas contas. Mas o governo passado que deixou acontecer isso? Não sei, então veja bem, nós não iríamos receber o FEX em dezembro, porque não estava no orçamento da União. Mas já sabiam, né? Entendeu? Então veja bem, não estava no orçamento da União. Essa foi uma surpresa que acho que nenhum governo anterior sabia também. Você acha que não? Não, eu acredito que não. Porque foi uma surpresa para todos, não. Não foi uma bomba... Não. O fato é que o governo federal não pegou o dinheiro que estava previsto no SES, no FEX, usou em outras contas e zerou ele praticamente, deixou esses 10 milhões. Então o FEX, esse ano, o ministro Paulo Guedes tem total interesse em pagar, só que o governo federal, ou como os governos municipais e estaduais, não tem agilidade que tem uma empresa. Quando você fala, eu vou fazer isso não é em uma semana, isso pode demorar 6 meses, pode demorar 8 meses. Neste caso tem que esperar o Congresso voltar, né? Também tem que esperar o Congresso voltar. A velocidade paquidérmica que os caras têm. Veja bem, a burocracia estatal em função dos controles e da burocracia toda. Mas você fez um questionamento, Ana, eu gostaria de voltar nisso, quando você falou do governador Mauro, ter colocado todas as reformas na Assembleia. O fato é que todos que estão aí hoje foram eleitos até dia 31 de janeiro de 2019. Sim, o mandato. Então o governador até disse um dia, não existe nenhuma lei da Constituição que fala que 10 dias antes, 30 dias antes, você tem que deixar. Eles estão recebendo até o dia 31. Então veja bem, a legitimidade, ela existe e de direito, e nós estamos respeitando isso, independente de quem está dentro da Assembleia hoje. O governador Mauro Mendes tem pressa na aprovação dessas 4 reformas e encaminhou logo na sua primeira semana de gestão. A verdade é essa. Não tem como o governador Mauro Mendes esperar para que essas reformas sejam aprovadas. E elas foram reformas que elas atingiram os 4 pilares da administração pública. O senhor pode resumir para a gente? Não, veja bem, você pega a LRF, ela tem um monte de coisa, mas ela tirou o cheque em branco do governador. O governador não pode mais abrir empresa. Para ele abrir empresa, ele tem que provar a utilidade social e econômica e financeira da empresa. O governador se limitou à concessão de benefícios fiscais, reduziu alguma coisa, inclusive. Então, tem uma série de coisas na LRF que também deixou o governador limitado para fazer. Não pode conceder aumentos salariais, a não ser durante a sua gestão de 4 anos. Isso foi importantíssimo, né? Entendeu? Então, o Mauro não vai deixar para o próximo governador o que o Silval deixou. As bombas de efeito retardado. Os reajustes salariais, enfim. Lógico que você está contrariando muitos interesses nas reformas. Isso aí não tenho dúvida com relação a isso. Agora, ela contempla tudo. Ela contempla para dentro de casa, ela contempla a reforma administrativa, a redução de secretarias, a redução de cargos comissionados. E, para completar tudo isso, com esse decreto da calamidade financeira, ele limitou numa série de coisas. Acabou diária nesse período, não tem viagens internacionais, não tem nenhum tipo de investimento, não tem contratação, não tem concurso público,
não tem chamamento de concursos que já foram aprovados. Então ele se limitou num monte de coisa. Então o governador também caiu para dentro e está vendo o seu dever. O que ele tem que fazer de dever de casa, nós estamos fazendo. Vai E a sofrer determinação um deles. desgaste, Lógico. mas não vai agir com demagogia, de como o anterior fez, de abrir um concurso para 5.000 pessoas e não ter condição de pagar. Mas, André, o governador Mauro Mendes não foi eleito para 30 dias. Ele foi eleito para 4 anos. E o que manda, como ele sempre diz, não é a foto da saída, da largada. O que manda é a foto da chegada. E todas as atitudes que ele está tomando é para 4 anos. Sim. Então, tem coisas que você vai resolver em 3 meses, 6 meses, mas tem decisões aí das reformas que nós vamos sentir o benefício dela no último ano de governo dele. Então, veja bem, são medidas de equilíbrio que nós temos que tomar para que o Estado volte para o desenvolvimento e temos que sair dessa pauta que nós estamos hoje. Nós temos que voltar a falar em desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego e renda. Nós temos que sair dessa pauta. Agora, para sair dessa pauta, nós precisamos das aprovações. Então, qual a perspectiva que se vote quando essas reformas, né? Porque a gente vê que a Assembleia está promovendo uma série de audiências públicas para discutir com os servidores alguns pontos, né? E, claro, não é consenso, há muitas críticas nessas audiências, deputados se posicionando de forma contrária, e os deputados que vão assumir a partir de fevereiro reivindicando que eles querem votar isso porque eles têm legitimidade. Legitimidade que não existe, né? Como o senhor acabou de dizer, que o mandato termina dia 31 de janeiro e tem muita gente falando bobagem por aí, dizendo que eles não têm como votar. A perspectiva, vai votar como foi encaminhado, ou o governo pode alterar algum item, alguma coisa da reforma, para que facilitar essa aprovação pela Assembleia Legislativa? Veja bem, nós temos a expectativa de ser todas as reformas aprovadas este mês de janeiro. É lógico que alguns ajustes podem existir, sem problema nenhum. Já tem alguma discussão nesse sentido? Nós estamos discutindo com todos os segmentos da sociedade. Então, alguma coisa pode ser alterada? Pode. Ninguém é dono da verdade, né? Nós temos essa humildade, o governo tem essa humildade. Entendeu? Então, veja bem, o governador Mauro Mendes tomou essa decisão junto com a sua equipe, mas se tiver alguma coisa que nós erramos e tiver que voltar atrás, nós voltamos sem problema nenhum. O erro é permanecer no erro. Então, essa humildade nós vamos ter sempre, de reconhecer, de retroceder ou também de partir para cima. Entendeu? Agora, os enfrentamentos nós vamos fazer todos. Agora, nós vamos fazer um enfrentamento para toda a sociedade mato-grossense. Porque nós temos que sair, como eu disse agora há pouco, nós temos que limpar essa pauta e voltar a discutir desenvolvimento, voltar a discutir geração de emprego e renda, voltar a discutir novas indústrias no Mato Grosso, começar a industrializar aqui. Nós temos hoje uma produção de algodão maravilhosa. Nós temos uma tecelagem no estado. Então, o que nós temos que fazer para atrair essas pessoas para vir para cá? Entendeu? Nós temos 8 esmagadoras de soja que foram fechadas nesses últimos anos. A quantidade de CNPJ que fechou nos últimos 4 anos nesse estado é assustador. Passa de 1.000 CNPJs que foram fechados. Entendeu? Então, quantos empregos foram colocados fora com essas empresas que fecharam o estado? Então, nós temos que limpar. Porque o estado de Mato Grosso é um estado, quando você sai daqui, isso vocês podem notar quando vocês tiram férias, quando a gente fala, onde você mora? No Mato Grosso, nossa, vocês estão no paraíso. A imagem que nós temos é uma terra de ouro, de desenvolvimento, de crescimento. Então, essa imagem nossa é muito forte. Agora, o que está ruim nesse estado é o governo do estado. Porque 141 municípios, todas as prefeituras estão com as suas contas em dia. Todos os salários estão sendo pagos em dia nos municípios. Quer dizer, inverteu a lógica. Inverteu a lógica. O prefeito vinha pedir Isso socorro, daí daqui a pouco hoje o prefeito... os mauros vão nas prefeituras, ó, empresta algum aí. Justamente. É justamente isso. O Campos falou até que iria emprestar um recurso para o governo do estado. Então o problema é do governo, o problema não é da iniciativa privada, o problema não é do agronegócio, o problema não são as prefeituras, o problema é do governo. Gestão, na verdade, que gerou isso. Falta de boa O Mauro vontade, falou isso falta durante de... a campanha. Falta de dinheiro tem, eu me lembro, dinheiro tem, não tem gestão. Veja bem. Ele assumiu, não tem dinheiro. A primeira coisa que ele falou, não tem dinheiro.
falta de comprometimento, né, André? As pessoas têm que se comprometer. Entendeu? Então, nós estamos ali para ficar 4 anos de passagem, mas enquanto eu estiver sentado na cadeira de funcionário público, eu vou defender esse governo sempre, e vou defender o governo Mauro Mendes sempre. Então, essa falta de compromisso das pessoas que fez com que esse Estado chegasse como ele está hoje. Agora, o governador foi eleito para implantar essas mudanças de equilíbrio, que é o que vai trazer de novo a sustentabilidade para esse Estado. Aprovando essa reforma, vocês têm um cronograma, ó, são 6 meses para a gente sair dessa crise, regularizar a questão salarial, ou o senhor acha que o prazo tem que ser maior, 1 ano ou 2? Como vocês estão trabalhando isso? Quando que a gente pode respirar um pouco aliviado diante dessa crise? O governador falou para mim, né, lá naquela reunião, entre 1 ano e 2. Né? Eu não acredito que esse ano, de 2019, seja um ano do equilíbrio. Eu acho que esse ano é o ano dos ajustes. Vai ser um ano perdido também? Não, não vai ser um ano perdido, porque tudo que nós estamos fazendo, André, é um ano que isso daí vai ser lembrado durante muitos anos. Então, eu não vejo isso como perda nenhuma. Muito pelo contrário, eu acho que nós estamos construindo o nosso futuro de uma forma consistente e sustentável. Então, esse primeiro ano, ele, muito pelo contrário, ele é fundamental para o sucesso do governador Mauro Mendes. Entendeu? Esse é o ano da construção, esse é o ano de você aparar as arestas, limpar essa pauta e partir para um outro discurso, que é o que nós não queremos, é continuar da forma que está. Então é um ano de construção. E quando a gente fala de construção, é de construção onde toda a sociedade mato-grossense tem que participar. Eu não estou falando aqui para funcionário público, eu não estou falando para iniciativa privada, eu estou falando para toda a sociedade. Sim. Nós temos aqui que todo mundo dá a sua parcela de contribuição. Senão nós não vamos mudar esse Estado. Então, assim, a previsão é 1 ano, então, no mínimo. No mínimo um ano. pra... No mínimo um ano. Entendeu? Para a gente atingir essas mudanças que a gente quer, para a gente atingir o equilíbrio que a gente quer. E voltar a ter a credibilidade. Porque tudo que um governo não pode perder é a credibilidade com o funcionário público, com fornecedores, e com a sociedade. Isso que eu ia tocar nesse ponto. Então, isso tudo que você está falando aí, eu me lembro do Pedro Táxi falando a mesma coisa no primeiro ano de gestão dele. Lembra? Não, porque vamos ter que arrumar, está tudo errado, é a mesma coisa. Ele deixou o Estado talvez igual ou pior do que o Silvão Barbosa, pelo que as pessoas comentam e pelo diagnóstico que a tua equipe colocou para todo mundo. Né? Mato Grosso nunca decretou calamidade financeira alguma vez? Nunca. Faz 30 anos que eu estou aqui, eu nunca vi isso. Eu também. E eu sempre dizia lá fora, por aí sempre teve em crise, né? Desde que eu me conheço por gente. A roda do país para de girar. No Mato Grosso pode até andar mais devagar, mas ela não para. Não para. E agora está parada, rapaz. Mas está parada o governo. Assusta. Então, vou te dar alguns dados, André. Quando você fala isso, a roda do Brasil pode parar, mas a do Mato Grosso continua girando. Parou. Sempre. Se a gente for para a iniciativa privada, nós temos números excelentes. O agronegócio agronegócio, é prova disso. O agro, aí se você for no comércio aqui, o meu segmento da iniciativa privada... Indústria não existe. O meu segmento da iniciativa privada, em alguns momentos, ele até cai no Brasil. O Mato Grosso continua crescendo, mas cresce em função do poder aquisitivo da população. Sim. Entendeu? Então, isso daí é um problema do governo, não é um problema de quem está fora do governo. E é isso que, veja bem, quando o governador Mauro Mendes coloca, a receita cresceu quase 400% em 15 anos. A nossa despesa cresceu 700%. Como é que essa conta fecha? Não tem como fechar. Então, veja bem, o problema não é a iniciativa privada, o problema não é o comércio, o problema não é a indústria. O problema é o governo. Não, nunca foi, sempre foi o governo. Então, veja bem, agora nós temos que acertar. E outra coisa, quando você coloca aqui sobre as gestões anteriores, e nós não vamos governar, e o governador Mauro Mendes não vai governar olhando para o retrovisor, mas o que nós queremos é isso. A crítica sempre é positiva. E as sugestões nós estamos abertos sempre. Entendeu? Então, tudo que for crítica, onde vem para construir umas soluções melhores, nós estamos abertos. E nós falamos isso para todos os segmentos. Se alguém tiver alguma solução
para os números que o governo está apresentando, apresente que nós vamos tomar as decisões. Porque até hoje, o que nós estamos fazendo é aquilo que nós achamos que é o melhor para o estado de Mato Grosso. Agora, se tivermos soluções melhores que essa, nós estamos abertos para colocar em prática. Para que as pessoas entendam em casa, uma linguagem bem simples. Decretou-se calamidade financeira. É mais ou menos quando uma empresa pede recuperação judicial? Olha, nem tanto, porque não chega a ser algo parecido. Acaba desobrigando o Estado a algumas coisas e beneficiando em outras. Não, veja bem, a desobrigação... Então, existe eu queria entender melhor isso. Você fala calamidade, é muito forte, né? Você acumula dívidas e tem prazo para pagar ou não? Não existe nenhuma desobrigação do Estado. Não vai parar de pagar. A desobrigação, são 150 milhões que paga para o governo federal por mês? Isso veja é bem, 3 anos. Vai parar por 3 anos. Só aí são 5 bilhões. Peraí. A calamidade, ela abre negociações, tanto com os bancos, com os financiamentos, essas negociações que podem ser discutidas. Entendeu? Só isso. Agora, o governo não desobriga de nada. Mas facilita o recebimento de dinheiro federal, né? Exato. Mas veja bem, o governo federal, nessa nova administração do presidente Bolsonaro, ele tem dito, e o ministro Paulo Guedes também da mesma forma, menos Brasília e mais Brasil. Então, veja bem, ele quer voltar para os estados ter a autonomia que tinha antes. Entendeu? E é isso que nós estamos tentando também nessa relação agora. Brasília pode nos ajudar muito? Pode nos ajudar muito. E é isso que nós estamos propondo, para a gente sair. Agora, não é só Mato Grosso. Quando a gente olha no cenário nacional... O país inteiro está no Veja bem, nós decretamos a calamidade semana passada, na sexta-feira, né? Rio Grande do Norte decretou no dia 2 de janeiro. Mas lá está na calamidade. Dia 2 de janeiro decretou. Então, veja bem, então tem situações aí que a gente vê no resto do Brasil também muito crítica, por falta de comprometimento, por falta de boa vontade. Mas você sente esse ambiente favorável em Brasília mesmo, nesse novo governo, de que essa disposição em ajudar os estados e descentralizar essa questão do poder e do recurso, não ficar só na União? Sinto. O senhor sente isso? Essas primeiras visitas lá em Brasília, reunião com o ministro Paulo Guedes? Sinto, por exemplo, o Santos Cruz, sobre a BR Santos Cruz. Não. Ele é ministro-chefe de gabinete do governo, né? Não, secretaria de governo. Né? E aí ele colocou como uma prioridade, vai colocar em PPI a BR-163, o escoamento de toda a nossa face, de toda a nossa safra. Colocou um assunto emergencial para qualquer coisa que a gente tenha na safra do Mato Grosso, eles também vão atuar. Tivemos no ministro da Saúde, também da mesma forma, com relação a convênios, o que o Estado tem que fazer para realmente restabelecer. E o Paulo Guedes, que é o da Fazenda. E o Paulo Guedes também da mesma forma. Agora, ele coloca as coisas de uma forma muito transparente. Entendeu? Eles estão começando também, né? Então... mas é diferente. É um negócio, é um jogo aberto, sabe? E ele falou um negócio extremamente interessante. O protagonismo do Brasil, em função do desgaste da classe política, virou de algumas pessoas que não foram eleitas, né? E a legitimidade é de quem foi eleito, né? Então, ele até citou alguns exemplos assim. Governador Mauro Mendes, o senhor sabe me dizer quem que é o ministro da Economia da Suíça? Da França? E aqui eu pergunto para vocês também, né? Nós temos até dos Estados Unidos, está mais próximo aqui, a gente tem dificuldade. Agora, do Brasil... Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Todos os governos. Então, se você perguntar lá fora, ninguém sabe quem é. E quem está no lugar, quem está como ministro da Economia não teve um voto. Então, essas pessoas que têm o voto, que foram eleitas pela sociedade, que tem que ter o poder de administração. Então, ele é a favor da reforma da Previdência logo agora em fevereiro ou março, e também das verbas vinculadas. Ele é a favor também de descompatibilizar tudo isso. E o governo toma a decisão daquilo que é mais prioridade para ele. Se a prioridade aqui é a saúde, ele tem autonomia para aumentar a verba da saúde. Entendeu? Se a educação já está equilibrada, equacionada, ele pode até... Então, esse equilíbrio, ele quer também devolver aos estados. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, senão é de mata-mata a gente também. Pode sair. Muito
bem, estamos de volta com o Conexão, recebendo o secretário-chefe da Casa Civil, nome pomposo, né? O número 2 do O governo número Mauro 2, Mendes. o 02. Não 02. fala em 02 que dá problema. Você viu o 02 Quem que ele dera. está aprontando? Não, o 01, né, que está aprontando lá, o filho do Bolsonaro. Bom, deixa eu Pelo contrário. Vamos lá. Mauro Carvalho, vamos falar de salários, super salários, secretário. Você levou um susto quando viu o tamanho da folha e alguns salários astronômicos que o executivo paga? Veja bem, a gente não esperava realmente ver alguns salários que realmente não condiz com o mercado de trabalho, Não né? condiz Nem nada. com o governo, né? Quando a gente traz a mesma função para a iniciativa privada, tem diferenças salariais ali de 4, 5 vezes mais, então muito maior. Mas a gente tem que avaliar muito bem esse negócio de super salários, que muitas vezes nós estamos olhando ali, mas tem pagamento de férias, Sim. alguma licença, então tem que ser excluído isso daí e ver realmente aquilo que é salário. Agora, Mas eu dei uma busca no portal. Transparência. Não, transparência. Transparência, aliás, está nós tá estamos, bugado, como dizem nós hoje. estamos aí, É o portal da gestão. né, tem alguns problemas ali, mas nós estamos E restabelecendo. eu andei olhando novembro, dezembro, né? Enfim, outubro, setembro. E eu vi na saúde, por exemplo, a média salarial é de 20 mil reais, cara. Veja bem, André, Não tem como você gerir, sabe? Aí a verba da saúde anual é 25%, se não me engano. é isso daí. Vai tudo para folha. Mas aí você tem Como é que você investe? Aí eu vi na Cefaz, técnico administrativo, nível médio, 18 mil, 19 mil, 17 mil. Como é que Mas pode? o secretário estava conversando com os Qualquer fora empresa do ar, quebra com salários assim. Com certeza. E eu acho que o senhor falou uma coisa interessante, não dá pra gente Direito adquirido, responsabilizar o Isso servidor. daí, Não veja estou bem. dizendo isso, eu fico querendo A responsabilidade. Estou falando da política que É. se implementou ao longo desses anos para chegar certeza. nisso. A responsabilidade. Esse cara que está ganhando 18 mil, ele ganhava 1.500, coisa de 5 anos atrás. Isso daí. Aí progressões, o cara chega lá em cima. Mas o funcionário, ele não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma, com relação zero. a isso, muito pelo contrário. Ele tem os sindicatos das categorias, que defendem uma posição de aumento e de benefícios. Ele conquistou isso legitimamente, aprovado agora. Algumas coisas passam A pela Assembleia, culpa a Assembleia aprovou, o é governo isso daí. executivo A culpa é de sancionou. quem aprovou, não é do funcionário. A conquista é legítima. E na iniciativa privada funciona da mesma forma. Entendeu? Os sindicatos também reivindicam, são benefícios, são aumentos. Então, o funcionário, nesse caso aí, não existe culpa nenhuma, foi legítima a conquista dele. A culpa foi de governos anteriores que cedeu à pressão ou não avaliou Demagogia muito mesmo, bem né? aquilo que ele estava assinando, né? Então, ele não fez uma avaliação E também profunda. só- E qual o impacto disso? No longo do Em ao longo alguns dos anos, né? assinou, O número que eu mas tenho não aqui é foi de para o 2000. governo dele, né, na gestão dele. De 2003 Você assinou pra a cá, progressão, a folha o subiu. reajuste, mas quem vai pagar É o outro. é o próximo governo que De pagou. 2003 para cá, Virou. 10 Tem um bilhões aumento, a mais, é é. isso, na folha de pagamento. Tem Qualquer um empresa aumento, seria por quebrada. exemplo, numa secretaria, que nesses próximos 5 anos, o governo tem que colocar quase 1 bilhão no caixa dele para pagar esse aumento de salário. Isso fora RGA. Fora RGA. Então, como é que nós vamos gerar caixa aí, nisso E como tudo? resolver? Não tem, né? Porque Veja assim, bem, essas negociações que nós temos que enfrentar. Porque, veja bem, quando a gente fala disso, nós temos que lembrar também que o funcionário público, ele também chega um momento que ele se aposenta. Então, o que o Mas funcionário o Estado público continua. e continua Impacta na pagando, Previdência praticamente Nacional. tem um decréscimo ali, mas muito pouco, praticamente ele... integral, né? Integral. A ele gente tá está ganhando. pagando o servidor do Mato Grosso do Sul até hoje. Justamente. Então, veja bem, quando a gente fala em aposentadoria, então, quando nós começamos na discussão, eu quero ver hoje, mas peraí, se eu me aposentar daqui a 4 ou 5 anos, será que o governo vai ter condição de continuar me pagando? Essa é a grande O governo vai ter essa sustentabilidade para isso? Então, é isso que a gente tem falado por fora. Não adianta a gente resolver uma situação hoje, se daqui a 5 anos, o dia que você se aposentar, o governo não tiver, em função da dívida da Previdência, que aumenta muito todo ano, o governo não tiver recurso financeiro para pagar essa O senhor falou do aposentadoria. fórum aí. Como é que está essa relação? Porque eu ouvindo, assistindo essas audiências públicas, há uma crítica
e muito endossada por deputados da oposição, na verdade que era uma situação até ontem, hoje viraram defensores dos funcionários públicos como ninguém. Como é que o governo está se relacionando com o fórum sindical, com essas categorias de órgãos públicos que serão extintos? E existe esse diálogo feito, né? Essa discussão, os números estão muito claros, vocês colocaram a situação real do Estado, e se essas críticas têm algum tipo de fundamento com relação a essa falta de diálogo? Veja bem, falta de diálogo, não, isso daí nunca houve. O que houve foi que logo que o governador Mauro Mendes assumiu, existiu uma pressão muito grande de todo o funcionalismo público com relação à proposta de uma tabela de pagamentos. O funcionário queria saber que era o calendário, né? Eles queriam que era o calendário de pagamentos. Esse calendário foi colocado na sexta-feira. O Fórum Sindical achou naquele momento que ele não foi ouvido. O que nós fizemos? Na segunda-feira, nós convocamos o Fórum Sindical, tiveram lá mais de 30 pessoas, todos os sindicatos representados. O governador Mauro Mendes não era para participar da reunião, quem era para participar era eu e o secretário da Fazenda, Rogério Galo. Ele fez questão de participar, ficou 1h45, essa reunião terminou 11 horas da noite. A mesma apresentação que foi feita para toda a sociedade, nós apresentamos para o Fórum Sindical, a real situação do governo. E todos viram realmente a gravidade do problema. Entendi. Agora, o diálogo, ele sempre é aberto. Agora, tem coisas que o governo, por mais boa vontade que a gente tenha e querer realmente de regularizar esse salário, a gente não consegue, porque não tem o dinheiro no caixa. Não tem como a gente dar cheque sem fundo para pagar salário de todo mundo. O governo, para pagar, tem que ter o dinheiro em caixa. Então, veja bem, e foi isso que nós fizemos. Chamamos todo mundo e mostramos dia a dia. E nós não mostramos números assim. Nós somos dia 1º de janeiro, dia 2, dia 3, dia 5, exatamente dia a dia e quais obrigações que o Estado tem. Agora, o Estado não vai cometer irregularidade. Nós temos repasses constitucionais que nós somos obrigados a repassar. Tem o Fundeb, tem os municípios, tem os poderes. Então, e quem está fazendo isso daí é um funcionário público efetivo. E que está com o seu CPF ali assinando aquelas transferências. Então, nós não vamos... Sem conhecimento de então, tudo veja que bem, aconteceu, de fato. quem que vai ter a coragem de assinar alguma... Não vou transferir, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você vai colocar o seu CPF, seu patrimônio em risco, a sua família em risco. E diga-se de passagem, o funcionário público que fez todas essas contas e que está lá na Secretaria da Fazenda, também está sendo penalizado com a falta de pagamento dos salários. Entendeu? Então, veja bem, é muito tranquilo para o governo estar mostrando a transparência dos números e esse vai ser o nosso foco durante os 4 anos. Todo mundo vai ter acesso. Nós não somos numa empresa privada, nós somos uma empresa pública. E essa empresa, todo mundo tem que ter acesso a essas informações. Eu acho que a gente só tem 20 dias de governo, né? Se falar em greve neste momento, é oportunismo, uma tem cabimento. irresponsabilidade. É oportunismo Você tem que dar, sindical, pelo menos, fica vamos enchendo dar um o saco prazo o tempo pro, todo né? e não faz nada, né? Trabalhar esses caras não querem. Não, eu acho que nem é isso, mas acho que Não, trabalho... isso Tem é uns greve. aí que não dá para respeitar. Nem é você defender sindicalismo. Não, tem eles uns estão aí que fazendo o não papel respeitam. deles, André, mas E eu a acho greve também não é uma solução, né? Então, não, a pode solução do piorar a quê? realidade que eles estão. E O cara que vai numa sessão na Assembleia para xingar deputado, xingar todo mundo, E está o que eu- defendendo quem, né? Veja bem, o que eu tenho dito muito, André, é o seguinte. Nós, como cidadão, nós adoramos ser bem atendido. Quando você vai num shopping, quando você vai lavar seu carro, quando você vai num posto de Vai num gasolina, restaurante. Por que no no restaurante, governo você não é assim? adora. Então, veja bem, essa relação do governo com a sociedade, nós temos que ter uma prestação de serviço assim, com muita eficiência e com muita produtividade. Mas não tem. Nós não podemos perder a excelência no serviço prestado, seja no Detran, seja na Mas não saúde, tem excelência, seja na segurança. secretário, nunca Então, veja teve. bem, mas isso que a gente tem que Aí construir você falou, junto. tem que perder, não vai, nunca teve. Veja bem, excelência. nós temos que trazer o funcionário Ainda público, mais o Detran, meu Deus do céu. justamente nós temos que trazer o funcionário público junto com o governo. Ah. Nós estamos no mesmo lado Porque da o Esse mesa. ponto funcionário que eu quero público é chegar. o governo, Nós estamos Esse no mesmo ponto que eu lado quero da chegar. É a mesa. administração Você não pública. teme que o governo do Mauro Mendes, seu xará, incorra no mesmo erro que o governo anterior do Pedro Táxi incorreu? Tá certo falar incorreu, tá, né?
Não tem esse temor do governo de bater de frente com o servidor? Já começou o ano, salário escalonado, com salário atrasado, já não pagou no dia. A gente sabia que o Mauro não ia conseguir pagar no dia. Mas, enfim, não acaba cometendo o mesmo erro do governo anterior? No começo do governo já brigou com o servidor e já explodiu o governo dele? Se você pegar a história do governador Mauro Mendes, que chegou aqui com uma dificuldade muito grande, ele construiu sua vida junto com gente. Essa agora do E Goiás. nós gostamos de gente. Então, veja bem, ele veio para a prefeitura da mesma forma. Nós temos a consciência que para a gente ter sucesso, nós temos que estar com os funcionários públicos todos envolvidos Por isso junto com a gente. Nós temos que todo mundo pensar juntos. E eu acho que o momento é Entendeu? agora, E né? não tem forma, veja bem, nós temos que melhorar a prestação de serviço. A sociedade não suporta ser mais mal atendida. Ela paga impostos e paga caro e não tem o seu retorno. Nenhum. Então, veja bem, quando a gente fala do serviço, nós estamos falando de tudo. Eu estou falando da MTI, eu estou falando da MTGás, eu estou falando da Secretaria de Saúde. Hospitais regionais. Veja bem, os né? hospitais regionais. Essa relação tem que ser mudada. Porque, veja bem, quando a gente fala, você citou um negócio aí, André, extremamente importante, que é sobre o Detran. O Detran, ele convive direto com a sociedade. Nós temos 2.300.000 veículos no estado. Esses 2.300.000 usuários interagem com o Detran. Então, veja bem, e quando você vai interagir para pagar alguma coisa... Você passa raiva. É como? O servidor que está na ponta, ele age como se estivesse Se dando um você favor fosse- para Mete até a você. arrecadação do órgão. Se que você precisa. fosse trocar o fogão da sua casa e fosse mal atendido numa loja, você nunca mais iria voltar Nunca na sua mais loja. voltar lá. Só que no Detran você Tem é que obrigado todo a ano voltar morrer todo lá. ano lá. Essa relação tem que mudar. Então o funcionário público, ele tem que ser valorizado pelo governo e pela sociedade. Agora, para ter esse valor da sociedade, ele também tem que entregar um resultado melhor do que foi entregue até hoje. E Entendeu? eu Não acho tem que o outra momento é forma. Mas só Detran, agora... se você for na Cefaz também, você passa um dia lá e não resolve Agora, as coisas. André, diga-se de O menor passagem. salário na Cefaz, ó, 14 mil reais, nível Agora, médio. vamos dar de César o que é de César. Nós temos excelentes funcionários públicos. Ah, Excelentes. A grande Veja bem, maioria. não, Concordo. veja bem, quando você está na iniciativa privada, eu conheci pessoas nesses 20 dias dentro do governo que eu gostaria muito que estivesse trabalhando comigo na minha empresa. Entendeu? Pela qualidade, pela responsabilidade, pelo comprometimento, pelo conhecimento técnico. Entendeu? Então, veja bem, nós temos excelentes pessoas. O que não pode é que numa cesta de maçã, você tem aquela cesta maravilhosa, e tem uma ali que começa a amarelar, começa a ficar... Você Essa fala daí que todas, Nesse fica caso não é só contaminada. uma, tem várias. Não, né? não Não, tem. Isso é uma minoria, mas Tem muito um monte pequena. de cara que fica no corredor tomando cafezinho, Essas enchendo o saco o pessoas dia tão- inteiro. mas A essas- gente sabe, eu circulo no palácio, Mas, eu conheço André, vários, enfim. Essas Você pessoas, também sabe, Ana Carla. você é empresário, André. Mas sim. Essas pessoas estão tomando Mas é conhecimento. minoria. O que faz essas Minoria, pessoas, claro. Mas o que faz essas pessoas mudarem é o líder. E o nosso líder chama Mauro Mendes. Então, veja bem, as pessoas que trabalham com você aqui na Conexão Poder acabam adquirindo o seu perfil, André. Entendeu? Então, veja bem, é o líder que vai fazer essa diferença. Entendeu? O líder estando comprometido e realmente focando nos serviços prestados, envolvido com a sociedade, as pessoas que estão junto com ele acabam se comprometendo E eu também. acho que o momento é Não tem agora, outra secretário, forma. porque assim, o governo tem um respaldo popular ainda, né? Tem, é hora Quer dele dizer, tomar começou medidas agora o amargas e governo. pronto. Então, se você não tomar essas medidas amargas agora, lá Coisa pra que o frente anterior piora, não pode tomou e arrebentou inviabilizar o o governo, governo. né? E eu Então, te acho que é o disse momento isso. agora. O sucesso do governo Mauro Mendes depende desse primeiro ano. Sim. É o ano da construção, né? Da Falando reconstrução. disso, André, posso Pode. emendar uma pergunta? Falando nisso, a gente vai ter uma assembleia a partir do dia 1º com um perfil muito diferente do que nós temos hoje. Eu não estou dizendo se é pior ou melhor, eu acho que é boa, a renovação é importante, mas uma que a gente vê pelo perfil, uma oposição, que já se intitula oposição, talvez um pouco mais difícil de lidar. Como o senhor que vai ter essa relação direta com a Assembleia, em função do seu cargo, o chefe da Casa Civil é responsável por isso, o senhor já vem conversando com essa bancada, com os novatos? Como é que vai ser a relação? O senhor vai ter ali o Lúdio, do PT, Petista, né, que sempre roxo. foi adversário histórico do Mauro. Você tem o Wilson Santos, também adversário do PSDB, que era do governo passado.
E tem outros aí que é uma linha do PSL mais radical, e, enfim, do pessoal do MBL. Como é que o senhor vai lidar com tanta diversidade de perfis? Mas o Wilson daqui a pouco ele muda de lado e vira governo. Veja bem, usar a habilidade do secretário aí. A oposição é democrática, né? Então ela existe claro, no mundo todo, né? É salutar, É isso daí, ela é salutar. Agora, todos serão julgados daqui a 4 anos. O senhor já teve contato, já sentou com eles? Sem exceção. Nós chamamos todos, num fato inédito. Nenhum governo fez isso. Teve resistência? Nós chamamos todos os deputados, os novos, eleitos, para uma reunião no Palácio, junto com o governador, e apresentamos todas essas contas para eles também. Eles vão assumir no dia 1º de fevereiro, sabendo exatamente como está o governo do Estado. Nunca houve isso no Estado de Mato Grosso. Então, eles estão conscientes daquilo ali. Agora, todos, independente de ser da base do governo ou ser oposição, todos foram eleitos para ter um Mato Grosso melhor. Mas eu quero saber a continha então, lá do senhor, o senhor já fez aí. Hoje, o apoio do governo à Assembleia Legislativa, a partir de 1º de fevereiro, numericamente, o senhor tem isso? Não, eu nem vou fazer essa conta. Eu vou dizer por quê. Eu espero que todos pensem pelo Mato Grosso. E o governador Mauro Mendes vai encaminhar projetos para o Estado de Mato Grosso. E não para o Mauro Mendes. Então, eu acredito que essa conta aí eu não vou fazer, porque eu acho que os projetos que o governador Mauro Mendes encaminhar para a Assembleia, todos vão entender a sua necessidade. Que é o apoio dos entendeu? 24. Agora, se fazer oposição por oposição, também é democrático, mas um dia isso daí vai ser julgado. Então, as pessoas têm que imaginar muito bem, nós não vamos encaminhar nada para a Assembleia daquilo que não foi de interesse da sociedade mato-grossense. Agora, as pessoas têm direito de criticar, têm direito de colocar suas emendas e têm direito também de não votar contra. Entendeu? O que nós não podemos é deixar que essa oposição ou coisa parecida, que eu não acredito muito nela, que vai existir tão contundente assim, vá atrapalhar o foco do governador Mauro Mendes. Entendeu? Nós não vamos perder o foco do desenvolvimento e do crescimento, independente de oposição. Agora, eu acredito que nós vamos ter sempre a maioria na Assembleia, porque as pessoas que estão ali querem o melhor para o Mato Grosso. Falando em Assembleia... Então, a base, 24. Melhor seria isso. A pedra no sapato no governo anterior foi Janaína Riva. Como é que está a relação sua com ela? Veja bem, o PMDB... A sua, Mauro, também, com ela. Veja bem, não, minha relação é normal com qualquer deputado. A Janaína, ela é do PMDB, o PMDB fez parte do arco de alianças do governador Mauro Mendes. Ela já está dando ela tem um problema umas pedradas. Familiar, problema familiar que você tem que respeitar numa situação dessa. Entendeu? Mas ela está dentro da base do governo, que é do PMDB. Então, eu vou mudar a pergunta do André, dizendo como é que está a relação com a base aliada. Os partidos que ajudaram, que fizeram parte da coligação, ajudaram a vencer a eleição. A gente vê aí ruídos na imprensa de comunicação entre o governo e esses partidos. Vou citar como exemplo o partido da deputada Janaína, que é o MDB, que fez críticas públicas de que queria mais espaço, enfim. E aí você tem PSD, o partido do ex-vice-governador Carlos Favro, o DEM, que é o partido do governador, né, que eu acredito que é uma situação mais confortável, e outros partidos que fizeram parte dessa coligação. Como é que está essa relação e essa distribuição eu não digo de cargos, mas distribuição de tarefas para ajudar a governar? Veja bem, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. E todos estão tendo seu espaço e nós estamos respeitando isso. O governador Mauro Mendes não vai excluir ninguém do seu grupo que ajudou a eleger. Entendeu? Então, essas pessoas vão fazer parte da administração do seu governo com os critérios técnicos e profissionais. Quem não entregar resultado em 6 meses será substituído. O prazo é 6 meses para resultado. Inclusive para mim. Olha! Então não tem essa diferença. Vamos por aí. Não, então veja bem, isso o governador tem dito para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Então o critério é técnico, não tem problema nenhum ter espaço, desde que a gente tenha os melhores pessoas envolvidas e comprometidos com o sucesso do governador Mauro Mendes. Então veja bem, esse espaço é democrático, como no mundo inteiro funciona dessa forma. Sim. Não é diferente agora. Se existe crítica, veja bem, lógico, o governo diminuiu de tamanho. Nós diminuímos de 24 secretarias para 15. Nós estamos diminuindo
quase mais de 3 mil cargos comissionados e contratados. Então, veja bem, aquele espaço que existia anteriormente não existe Essas mais. empresas aí, MTI, para quem não sabe, é antigo Cepromate, né? Isso. Vulgo Cepromete, que prometia um monte de coisa e não entregava nada. Compra tudo que entrega para o governo. Aí é fácil, né? Não precisa Veja bem, nada. essas empresas... Vai acabar o Não é que, MTI, veja bem, Embraer, não, ela tem, veja bem, essas empresas, nós temos que mostrar para a sociedade a viabilidade delas. Se não tiver viabilidade, com certeza o governador vai fechar. Mas já está O na que nós não reforma, podemos, né? veja bem, ela está na reforma, mas ali o governador não pediu assim, o que o governador pediu foi uma autorização para fechamento dessas empresas. Em nenhum momento ele falou, vou fechar essa Vou empresa fechar e amanhã. acabou. Ah, entendi. Não. Faz Veja bem. estudar. Agora, tem um prazo para isso daí. O que a gente Não não fecha de um pode... dia para outro, né? Isso nem tem Você como. pega o MTI, que é o ex-Cepromate, ele deveria desenvolver sistemas, deveria desenvolver produtos O Fiplano tecnológicos. desenvolveram. Produtos tecnológicos e do Fiplano, aí o resto. Tudo quanto Tem pessoas excelentes. ali todos os dentro. sistemas, como a questão do Fiplano, é tudo comprado, fazia aquelas licitações monstruosas e comprava equipamentos, enfim. Mas o que Para dá, isso mas, basta assim, ter é uma importante secretaria deixar claro, que talvez, fique a cargo Pode disso. ser a saída, pode ser a então, solução. para deixar claro Para que comprar produto. você pode extinguir o órgão, né, a E autarquia, tem mas é a gente que está ganhando 60 função paus por mês. Veja bem, pode continuar, não é, Veja bem, secretário? não tem exatamente isso. Não tem como. Veja bem, ela pode. Isso que você colocou aqui, a MTI de repente não entregou para as secretarias, para o governo, aquilo que deveria ser entregue. Tem pessoas ali excelentes Sim, que eu trabalham conheço ali. alguns. E acabam contratando empresas de fora para prestar esse serviço que ela não vinha prestando. Agora, independente de qualquer coisa, se ela é viável ou não é viável, sempre vai ter que ter uma MTI, pode ser uma MTI menor, porque não tem como o Estado, não tem Que é aquela que vai pessoas. ficar gerindo. Como é que nós vamos dados. fazer as licitações? Como é que nós vamos acompanhar? Como é que nós vamos ver se realmente as empresas que foram contratadas estão entregando o resultado que Então, tem o que que você ser está dizendo é entregue? que não precisa ter aquela estrutura toda. De e repente, aquele essa tanto de estrutura ficou funcionário justamente ganhando o que ganha. isso daí. De repente, desculpa. De repente, essa estrutura cresceu muito nos últimos anos e não tem necessidade de ser isso. E essas avaliações que vão ser feitas nesse momento. Então, veja bem, nós temos que tornar o Estado viável. Independente se é MTI, se é secretaria. Nós MTI, temos MTGás, Metamate, Intermate. Intergás é uma coisa que não dá pra- Mas a MTGás, Um monte de mate a aí gente que tem que existe. tomar cuidado quando a Como gente é que vai fala ficar de isso? MTGás. Ah, A MTGás é uma concessão. Uhum. Ninguém pode distribuir gás nesse estado se não for por intermédio da MTGás. Olha o patrimônio disso daí. Nós não podemos simplesmente vamos fechar a MTGás, por quê? E vamos entregar essa concessão para quem? De graça? Isso é um patrimônio mas ela da não podia sociedade estar dentro da mato-grossense. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo? Nós podemos diminuir essa É. estrutura dela, tornar ela viável novamente, que já foi um dia, tá certo? E ver realmente o que no futuro nós queremos para a MTGás. Mas é uma Entendi. concessão extremamente Você mantém um importante, é um conselho capital, e é isso aí daí. depois vai estudar. Nós temos que ver Se não me viabilidade falha a memória, ela dela. foi criada com, Governo Blairo, né? naquela história, Governo Blairo aquela Maia. história do gasoduto, É, Sim, sim. Bolívia Da Brasil. usina, Gasoduto é termoelétrica, Bolívia Brasil, né? porque ele vem de lá para cá, né? Então é Bolívia Brasil. Foi nessa época. E o gasoduto está se mostrando que não é tão grande O coisa problema é que a assim, gente não tem o gás, né? Então, A gente tem que depender da Bolívia. É isso daí. então para que tem MTGás? Mas tem as alternativas que a gente pode fazer convênios com a Petrobras, Uhum. que ela pode suprir essa falta. Então essa relação aí que nós temos que melhorar, temos que expandir, temos que fazer ela se tornar viável. E não é só essa. Veja bem, a MTI pode ser viável, a MTGás pode ser viável, o IPEM, que é o Inmetro, também pode ser viável, Metamate. O que a se gente tem que fazer, reinventar. essas empresas, ela tem que ter autonomia própria. O Estado não pode ficar bancando sempre os custos Tem que ser dela. autossustentável. Ela tem que ser autossustentável. Se em é uma tudo. empresa, ela O tem que ser PROCON gerida tem que ser como uma empresa, tem que visar autossustentável também. lucro. Isso daí. Né? Esse O é governo não tem que isso visar daí. lucro. Agora, se é uma empresa, tem que visar lucro. A MT não pode ser desenvolve, deficitária. ela tem que ser autossustentável. Exato. Ela não pode o Estado Todo ficar mês pagando a colocar um conta dinheiro daquilo lá. ali. Justamente. É. E aí, Ana? Mais alguma coisa? Pra você? O Mauro tá precisando ir embora, né? Que Tô. o Olha, o Gilmar Lucas tá tá olhando de esperando. cara Falando em feia pra Gilmar, gente. o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? O Lucas tá Cara aqui, ó. feio? Ele não faz cara feio. Olha que gestão. Cara feio não combina com ele. Não, gente boníssima. Falando em Gilmar Dal Bosco, foi a escolha certa para ser líder do líder Foi, do governo da lógico, Assembleia? lógico. Até porque ele foi líder do governo anterior também. Foi. Ele é do partido do governador Mauro Mendes, ele é do DEM.
entendeu? Tem se mostrado aí realmente um grande articulador do governo, tem nos apoiado em todos os projetos, e o Edmar é um cara da nossa confiança, é um deputado da nossa confiança, né? Então está encaminhando as coisas que devem ser encaminhadas, estamos discutindo bastante, ele também tem, o Edmar tem um conhecimento amplo, muito forte do estado de Mato Grosso, independente de qual segmento, então ele tem feito um debate também junto ao governador Mauro Mendes muito positivo, tem feito contraponto, e estamos chegando às coisas aí muito importantes. Eleição da Assembleia, tá tudo tranquilo? A eleição da Assembleia... O governo não vai... Não, o governador... Não vai interferir. Não só ele, como nenhum secretário. O governador não respeita a independência Qual que é a sua dos preferência? poderes. Não tenho. Não tenho, sinceramente não tenho. Veja bem, e não cabe a mim se envolver nisso daí. Isso é um poder independente que nós temos que respeitar. A preferência que seja na base, na situação, não na oposição. Max Russo ou a dupla Maluf e Nini? Não tenho essa preferência. Entendeu? Nem vou. Não, estou te falando de coração, não tenho realmente. Não vou. Tá louco. Já entendi qual é a preferência dele. Eu sou vermelho por natureza. Ó, eu estou vendo aqui um dado muito sinistro, né, como diz o outro. Em 2023, o gasto com a Folha deve chegar a 19 bi. Isso daí. Que é mais ou menos o que vai ser o orçamento total do Esse Estado. ano. Isso daí. E aí, cara? Por isso que nós temos que fazer medidas de equilíbrio. Chegando grande. nesse ponto, quer dizer, o Estado vira um mero gestor de RH. Isso daí. Mais nada. As ações de mudança que estão sendo implementadas é o que vai fazer a diferença. Nós temos que realmente construir alternativas e nós estamos construindo. Então nós temos que reduzir o tamanho da máquina, reduzir nossos custos sem perder a eficiência. Nós temos que melhorar a nossa eficiência gastando menos do que nós estamos gastando. Não existe outra forma de a gente entregar um resultado melhor do que nós estamos fazendo hoje. Eu não sei se o senhor tem esse número de cabeça, mas a capacidade de investimento hoje do Estado, qual é? Se é que tem? Não, é muito Zero. pequena, né? Quase zero, né? Consegue O orçamento pagar, tem quase investir R$1 bilhão ali, mas da onde? Então está lá, mas será que nós vamos ter essa Você tem o capacidade? orçamentário, mas não tem o financeiro. não tem Não tem o financeiro, financeiro, então esquece. está lá na lua, mas será que nós vamos ter essa capacidade de investimento? Talvez no final do ano. Entendeu? O Então senhor é veja contra bem, ou a favor da você tem que taxação? prever, né? Hã? É contra ou a favor da taxa lá? Não, veja bem, eu sou a favor do equilíbrio. Entendeu? Como eu disse aqui no início. Não, como eu disse no início. Não, mas independente disso, eu pago muito ICM na minha empresa. Veja bem, o imposto, ele existe no mundo inteiro, desde a época de Jesus Cristo. Então, veja bem, todo mundo tem que dar sua contribuição, independente de onde ele esteja inserido. Seja no agronegócio, seja na indústria, seja no comércio, ou seja na pessoa física como O prestador problema é de que o serviço. Estado é muito caifás, né? O problema é que o Estado emprega mal o seu imposto. Cobra demais, É. enfim. Mas se ele cobrasse demais e você tivesse uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma Acontece na segurança, Suíça, você paga Suíça, imposto. você não Noruega. ia Sei quantos por reclamar. cento? Mais Acho que é Noruega, 50% Finlândia, do seu 50, salário. 60% do PIB lá. O problema não é o que você paga, Leandro. O E aí, problema é o que que você recebe de que você volta. recebe. você recebe de volta. Vai sendo em estradas por acaso. Eu acho que o agronegócio pode ajudar mais. Eu também acho que pode ajudar. Podia ajudar um pouco mais. Tu tem São 5 bilhões que o Estado perde por ano não taxando o agronegócio. Veja bem, existe Perde não, deixa de ganhar. existe um né? desequilíbrio na Lei Candir, que é isso daí que a Ridícula bancada essa lei, federal secretário. vai trabalhar para isso. Agora, veja bem, tudo que nós não podemos fazer como governo, André, é inviabilizar. Não pode. Entendeu? Então, veja bem, você tem que, as medidas têm que ter com muita responsabilidade. Então, tem pessoas que acham, poderia ser cobrado mais. Tudo bem, mas e aí, os investimentos Aí param? você mata a sua galinha. A geração de dos ovos daí. de ouro E aí, para. Aí você vai consumir menos diesel, vai comprar menos trator que gere Porque cimento. paga para, impostos, né? paga Então, não impostos, podemos mas penalizar são impostos isso daí. indiretos, não da venda do Isso produto daí. que ele Muito pelo colhe, contrário, nós exporta, temos que enfim. incentivar. Só que tem muita gente que exporta fantasma, né? Vende aqui dentro, fala que exportou e não paga nada, né? Isso aí que tem que combater, né? O secretário até ri aqui, mas é verdade. O senhor sabe que é verdade, não é? Veja bem, e dentro desse sentido, o que o governador Mauro fez? Dobrou o tamanho da Defaz. Eram 4 Vai delegados no para 8. pescoço dos caras, tá certo. E fora isso daí, o governador vai fazer um trabalho gigantesco junto à Secretaria da Fazenda, que temos fiscais ali excelentes, e vamos combater fortemente a sonegação, que Nossa, é que um dos grande males que nós Mato temos Grosso, né? aqui.
Entendeu? Então não é só a delegacia fazendária. A Secretaria da Fazenda contribui muito com isso daí. E tem pessoas ali altamente capacitadas para inibir. E nós vamos fazer um trabalho muito forte junto ao corpo de funcionários da Secretaria da Fazenda em combate à sonegação, porque não é justo. Você paga, eu pago, a Ana paga, o Lucas paga, agora, e nós não temos o retorno, aí fica algumas pessoas se beneficiando de dinheiro público. Essa Nós desigualdade vamos é... atuar fortemente nisso. Uma pergunta, o senhor falou aí em questão de segurança e tal, mas segurança jurídica, enfim, que eu entendi. E a nossa segurança, rapaz? Até quando nós vamos ficar assim? Não tem um policial na rua, Ana Carla. Eu não vejo uma viatura da PM, né, na Polícia Civil. Nós tivemos quase 500 viaturas recolhidas por falta de pagamento. E não conseguimos pagar até hoje. Então, diga-se de passagem o seguinte, o que o secretário Bustamante tem feito é chamando as empresas para pedir um voto de confiança, repactuar aquela dívida para essas viaturas. Já conseguimos. Essa dívida é do mês de janeiro ou é a dívida... É do ano anterior? Não, a dívida já vem quantos meses? De 7 meses atrás. É calote do Pedro Táxi, Entendeu? vamos falar a verdade. Deu calote a um monte de gente. Não, você quer ver o seguinte, André, só por dentro da Secretaria de Segurança tem uma empresa que faz toda a parte de limpeza, parte de banheiros, parte de água, café. É um contrato, a Secretaria de Segurança é muito forte. Tem 7 meses que essa empresa não recebe. Nós sabemos que qualquer empresa de prestação de serviço tem uma margem de 8 a 10% no máximo. Então você veja bem, o que essa empresa tem para receber do estado do Mato Grosso, você imagina como está esse empresário hoje, 7 meses sem receber. Tempo, né? Essa é a situação. Falando em calamidade, última pergunta. O Mauro Mendes, ele é Mauro também. O governador fez um comentário naquela reunião onde ele passou para os veículos a situação do estado, que ele temia, de repente, o Mato Grosso virar um Ceará porque os presídios não têm comida, porque o governo não paga as empresas que fornecem alimentação. Não, e está atrasado essas empresas então, também. É preocupante esse Muito comentário. preocupante. O secretário Bustamante, inclusive, me comentou hoje sobre isso daí. Essas empresas estão conversando com o secretário Bustamante. Tudo que nós não podemos é parar a alimentação dos presídios. Existe realmente um atraso no pagamento com essas empresas. O secretário Bustamante, junto com o secretário Galo, estão equacionando isso daí para ver como que nós também vamos... de 7 meses? Não é tanto. A parte de alimentação, se não me engano, acho que são 2 ou 3 meses que estão atrasados. Não chega em Nós já viramos refém de bandido que está na rua, né? Agora virar refém de bandido que está na cadeia. E aí acabou, aí é o fim dos tempos, né, Lucas? Aí pede para sair, né? Ela vai embora e portão de saída que é aeroporto Marechal Rondon, quem não tiver grana vai pela rodoviária mesmo, vaza daqui porque vai ficar insustentável. Secretário, alguma coisa que a gente não tenha tocado, que o senhor gostaria de falar? Não, André e Ana, eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês hoje. Gostaria de estar aqui hoje sendo portador de notícias diferentes do que foram colocadas aqui, porque, como eu disse, é muito triste uma situação dessa, né? A gente está falando aqui de salário, de Quem sabe daqui 6 meses? Eu acredito que não, mas com certeza ano que vem nós vamos estar aqui com notícias bem melhores do que nós estamos colocando hoje aqui. 2020. Mas agradeço muito aqui, estou sempre à disposição. Estou sempre à disposição de vocês dois, adorei a entrevista. Qualquer coisa, estou sempre à disposição de vocês dois. Ele chegou aqui meio assustado, vocês vão bater em mim. Como é que é? O senhor manda na comunicação. Ô Mauro Camargo, tá fazendo o que aí, amigo? Mauro Meu secretário adjunto, meu secretário. Secretário, eu quero mandar, eu quero entregar para o senhor essa caneca do programa, a gente entrega para todos os entrevistados. Vou deixar na minha sala lá. O Mauro Camargo também já tem, o Mauro Mendes também já tem, todos os Mauros foram contemplados, né? Obrigado. A senhora também já tem, né, cara? Eu já tenho 3, 4. Não, obrigado. Devolve 2 aí que estão faltando. Gostei. Isso daí. Bote lá na sua mesa, na sua Com sala, certeza. vamos lá tomar um cappuccino. Vai fazer parte. Você aguenta 6 meses no cargo? Eu espero que sim, né? A pergunta que eu faço é porque você ainda na iniciativa privada, você está acostumado a assinar o cheque e resolver. Lá não é bem assim. Mas o desafio. Chega uma hora que você enche o saco e vai embora. A gente mas isso risco. me motiva bastante. Tá bom, vamos ver daqui 6 meses, né, Lucas? Isso daí. Gente, obrigado. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau, Ed Mota. Tchau, Naldo Turco. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado.
Residencial Vale das Palmeiras, seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes, a força do esporte. Realce Persianas, para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas.